Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Então, voltando lá para 1 Coríntios, capítulo 13, o amor nunca falha. Então, esse nunca vai acabar. Nunca vai deixar de existir o amor, na eternidade. Nunca. Já profecias serão aniquiladas. Quando? Quando viesse já o volume completo, né? O volume completo da revelação de Deus, que é o que nós já temos em mãos hoje. Nós não precisamos de novas revelações. São pessoas doentes que ficam correndo atrás de revelação, de coisa que fala do além, alguma coisa. Isso é doença, isso é problema psicológico. Um cristão firme na fé, ele precisa do que mais? Ele já tem tudo revelado na Bíblia. Tem tudo revelado na sua Bíblia, não precisa mais nada. É claro que, através dos dons, principalmente de pastor e mestre hoje, o Espírito Santo traz à tona as verdades que estão na Bíblia. Não que revela novas coisas, traz à tona. Então, por exemplo, quando Martinho Lutero se rebelou contra o Papa e o catolicismo, e ele trouxe a doutrina da justificação pela fé, não é que ele estava inventando alguma coisa nova ou que ele estava recebendo uma revelação nova. Olha, gente, o Espírito Santo me disse agora que a revelação é pela fé, que a justificação é pela fé. Não, isso já estava na Bíblia. Ele simplesmente trouxe à tona. É que tinha tanto entulho teológico cobrindo, uma montanha de entulho teológico, cobrindo a justificação pela fé, que as pessoas não enxergavam. Então foi preciso Deus levantar um homem, Martinho Lutero, e outros também depois, né, Calvino também, Zwinglio, e tem outros que ele levantou para trazer à tona. Estava lá, mas precisava trazer à tona. Né? Quando você tem, por exemplo, eu fui visitar uma vez, fui fazer uma palestra uma vez, num lugar que é uma mina de nióbio. Nióbio. Exatamente, nióbio. No Brasil, em Araxá, existe nióbio na Amazônia, mas existe uma reserva muito grande ali em Araxá, na região do Triângulo Mineiro. Então eu fui lá fazer palestra na empresa que explora esse nióbio, que até, sei lá, um século atrás, ninguém sabia para que servia, né? E eu até olhava assim em volta, falando, mas cadê esse nióbio, esse tal de nióbio? Aí me explicaram, não, ele está aí na terra. Eles raspam a terra e depois processam essa terra e extraem o nióbio dessa terra. E o que eu não sabia, né? Mas ele é hoje essencial para a fabricação de elementos eletrônicos, de computadores, de celulares, de chips. É essencial. Ele é chamado de como aquelas terras raras que eles falam, né? E não tem em todo lugar, porque ele é produzido da natureza a profundidades muito grandes, a altíssimas profundidades. Então, quando existe uma jazida, o que é? Como que surgiu a jazida? Pelos movimentos tectônicos, né, os movimentos da crosta terrestre, a crosta terrestre levantou um bolo que estava lá no fundo da Terra e trouxe para a superfície. Por isso que hoje a gente consegue extrair o nióbio na superfície, no chão. Não precisa nem cavar fundo. Está ali, está ali. Claro que você tem que ter conhecimento e equipamento para identificar, não é? Mas são terras raras, que elas não existem em todo lugar. Por isso que estão de olho na Amazônia brasileira, porque tem muitas terras raras, muitos minérios. A China tem também, eu acho que a China é a que mais tem terras raras, que vieram de grandes profundidades, que foram trazidas para a superfície, de grandes profundidades.
Você tem as minas de diamante, por exemplo, na África do Sul, mas os caras têm que cavar e ir até lá embaixo, grandes profundidades para ir lá quebrar a rocha e catar os diamantes, né? Mas essas terras raras foram trazidas para cima. Então, essas doutrinas, essas verdades que estavam escondidas em camadas muito profundas, né, da Bíblia, não porque Deus quis escondê-las, porque os homens entulharam, os homens foram jogando o seu entulho teológico em cima da palavra de Deus, de modo que ninguém mais conseguia achar, precisava ficar catando ali, catando aqui e tal. E Martinho Lutero e outros conseguiram trazer à tona essas verdades. Aí no século XIX, no princípio do século XIX, por volta de 1820, alguma coisa, alguns jovens na Grã-Bretanha, na Irlanda e na Inglaterra, também começaram a perceber que o que eles viam ao redor deles não tinha nada a ver com a Bíblia. Alguns deles, inclusive, eram clérigos, que saíram do sistema religioso. Darby era um cara que foi formado para trabalhar de clérigo, de pastor, na igreja anglicana. E, de repente, eles eram jovens, eles tinham 23, 24 anos. Eles começaram a perceber que tinha debaixo daquela montanha de teologia herdada do catolicismo, tinha coisas preciosas. Por exemplo, tinha o conhecimento do arrebatamento da igreja, estava na Bíblia, como está na Bíblia até hoje. Mas quem está enterrado até o pescoço em teologia, em má teologia, em má doutrina, não enxerga. Não pode ser. Como é que inventaram isso agora no século XIX? Ninguém tinha visto antes? Não dava para ver porque estava debaixo de um monte de refúgio teológico que foram jogando e enterraram verdades preciosas. A verdade do corpo de Cristo, a verdade do um só corpo, a verdade do arrebatamento da igreja, as verdades relacionadas a Israel, que Israel é um povo terreno que Deus vai restaurar e colocar habitando na terra por 1000 anos. E igreja, um povo celestial que não tem nada a ver com Israel, que será levada para o céu, de onde ela veio, de onde ela foi criada. Que a nova aliança não foi feita com a igreja. Esse é um engano que até hoje muitos cristãos não entendem. Hoje Deus fez uma nova aliança com a igreja. Ah, fez? E quando é que foi a velha aliança que ele fez com a igreja? Nunca! Para ser uma nova aliança, o Senhor Jesus falou, esse é o sangue da nova aliança. Mas ele não estava falando aquilo no sentido de Deus ter feito uma nova aliança com a igreja. Ele fez uma nova aliança com Israel. A igreja usufrui dessa nova aliança, dos benefícios dessa nova aliança, mas foi feita para Israel. Israel vai usufruir também dessa nova aliança no milênio, no reino milenial de Cristo na Terra. Então tudo isso estava escondido e foi trazido à tona. Não foram novas revelações, foi apenas desentulhar, né, como faz lá na mina. Diz que o cara vai passando uma máquina assim, tirando a superfície da terra, porque debaixo daquela superfície está lá o material precioso que dá para aproveitar. Eu acho que também a exploração de xisto, me parece que é assim também. Eu fui fazer uma palestra numa mina de xisto da Petrobras, xisto betuminoso, acho que é o nome, lá no sul do país. E parece que assim funciona também. O xisto, na realidade, é um material que foi se depositando ao longo de milhões de anos, matéria orgânica, bichos mortos, florestas mortas, plantas mortas, que foi se depositando e formou uma espécie de petróleo. Petróleo solidificado, vamos chamar assim, né? Então eles vêm com as máquinas, raspam o solo da superfície, aí explora aquela jazida, e lá eu vi o que a Petrobras faz. Eles depois recompõem, eles guardam o solo,
recompõe, traz de volta o solo da superfície que foi tirado, que foi raspado, e depois eles plantam, eles têm os viveiros, eles plantam as mesmas plantas que tinha naquele local. Eles deixam como se nada tivesse acontecido. Deixa perfeitamente preservada aquela área de onde foi tirado o xisto. Então as preciosidades estavam escondidas debaixo do entulho acadêmico teológico. E hoje você vai falar isso para um cara que estudou 10 anos de teologia, foi consagrado pastor, teólogo, doutor em divindade, não sei o quê. Ele não quer saber, porque ele teria que jogar fora muita coisa que ele aprendeu. Ele não quer. O ego não deixa. Ele não quer enfiar a mão dentro da vespa e sair com ela e falar assim, ó, eu também sou leproso por dentro. Eu sou leproso por dentro. Ele não quer revelar isso em público, né? Então, voltando aqui no nosso capítulo 13, havendo profecias, serão aniquiladas. Nós não precisamos mais de novas profecias. Elas estão todas reveladas já. Havendo línguas, cessarão. Quando é que nós não precisamos mais de línguas, hein? Repare que quando a igreja começou, no capítulo 14 de 1 Coríntios, ele fala, né, capítulo 14, versículo 21. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo. Que povo? O povo de Israel. E ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Isso era uma profecia de Isaías, que já mostrava qual seria o papel das línguas, que são idiomas, hein? Nada de coisa de língua de anjo, são idiomas estrangeiros. Então Deus iria falar por meio de bocas de outros povos, e ainda assim os judeus não iam crer, não iam receber a palavra dele. Mas então, havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão. Você precisa hoje falar um outro idioma para convencer algum judeu de que o cristianismo é uma realidade? Poxa, nós temos 2000 anos de testemunho cristão sobre a terra, né? E lembre-se que é língua falada, língua existente no mundo. Então, um judeu que entendesse chinês e chegasse numa reunião dos cristãos, alguém iria falar, ministrar em chinês para ele entender. E ao mesmo tempo teria alguém traduzindo, igualmente inspirado pelo Espírito Santo, para traduzir aquela língua para os outros ouvintes que não sabem chinês. E esse é o papel das línguas. Inventaram outra coisa aí, uma gritaria, um blá 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 blá, que não tem função nenhuma, que não edifica ninguém, mas enche o ego. Eu falo em línguas, irmão, eu falo muito em línguas. Tá bom, então fala, fica falando. Eu também falo inglês, português. E ele continua: havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Por que ciência desaparecerá? O versículo 8, né? A ciência que fala aqui é conhecimento, né? É conhecimento. Vai chegar um momento em que nós não precisaremos mais de conhecimento, porque o conhecimento das verdades divinas, né? Porque ele já nos terá sido transmitido através dos profetas e das revelações das Escrituras. E haverá um momento que não precisaremos mais de ciência, ou de conhecimento, um conhecimento que vem através das profecias dos profetas e apóstolos. E aí ele vai explicar no versículo 9 que o conhecimento é uma coisa parcial ainda. Nós não temos capacidade para conhecer todas as coisas, mesmo da Bíblia. Ninguém vai poder dizer assim: não, eu conheço a Bíblia de capa a capa, conheço tudo da Bíblia. Conhece nada. Ninguém conhece tudo.
mas nós vamos conhecer tudo, né? Conhecerei como sou conhecido, quando estivermos no estado eterno. Aí sim, não vai precisar de nenhuma ferramenta. Nós saberemos tudo, conheceremos todas as coisas. Não de maneira divina, né? Não seremos Deus, nunca seremos Deus. Mas teremos todo o conhecimento que nós necessitarmos. E aí no versículo 9 mesmo, ele fala, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, porque nós nunca conseguimos transmitir toda a verdade e nunca conseguimos também aprender toda a verdade. Estamos ainda numa embalagem, num invólucro imperfeito, que é o nosso corpo de carne, que não tem capacidade de abarcar todo o conhecimento das coisas divinas. Mas um dia sim, um dia estaremos na glória sem limitações, não é? Então ele vai falar no versículo 10, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Porque todas essas coisas que nós temos hoje são em parte, são parciais. Mas um dia estaremos num corpo perfeito, num corpo transformado, num corpo ressuscitado. O mundo terá sido... estaremos no estado eterno, na verdade, a igreja estará nos novos céus. Então, nada mais será em parte. Tudo que é em parte será aniquilado. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.